Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Você está no canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando a revista referente ao quarto trimestre de 2021 na nossa Escola Dominical. O tema desta revista é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 6, que é para o dia 7 de novembro de 2021. Nesta semana, eu gostaria aqui de deixar registrado aos irmãos que a minha esposa, aquela que Deus colocou na minha vida, completou mais um ano de vida. Então eu quero aqui deixar o meu sincero agradecimento e meu sincero parabéns a esta pessoa que Deus colocou ao meu lado. Se sou hoje aquilo que penso que sou, é porque durante 365 dias, esta pessoa esteve do meu lado, me apoiando, me trazendo palavras de conforto, de consolo. Quantas vezes a gente não pensa em desistir, e aí Deus, através da sua misericórdia, usa ou usou ela para dizer: não pare, não deixe, continue, estou aqui. Então eu quero deixar aqui registrado este agradecimento sincero, que é bem maior do que um simples parabéns. Amém? Nós temos como tema para a nossa lição desta semana, Paulo no poder do Espírito. Temos como texto áureo: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Este texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, no verso de número 6. Aqui, irmãos, eu quero deixar uma palavra bem simples. Quanto a fatos, não há argumento. No decorrer da lição, nós iremos estar voltando a falar sobre este assunto, porque vai envolver aí um companheiro de Paulo, de pregação, chamado Apolo. Lá na frente, fique comigo, nós vamos estar entendendo este contra fatos não há argumento. E aqui também a gente pode até citar que em outros trimestres nós estudamos revistas que falavam só sobre este estudo, no batismo do batismo, melhor dizendo, com o Espírito Santo, qual é a evidência, uma linha que nós acreditamos através da palavra do Senhor, e um dos textos referência é esse de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso de número 6. Temos como verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura, como diz lá em Marcos, capítulo de número 16, no verso de número 15. É o poder do Espírito Santo que nos capacita, que nos dá a autoridade, que nos dá graça e unção para que possamos estar apregoando a palavra do Senhor. Amém? Caminhando aqui então na nossa leitura bíblica em classe, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do verso 1 ao verso 7. Mas eu aconselho os irmãos a estarem lendo todo o capítulo de número 19, porque nós vamos citar alguns versículos aqui que fazem parte da totalidade deste capítulo. Amém? Então, caminhando, irmãos, então aqui para o nosso objetivo geral. Qual é o objetivo geral da lição de hoje? Conscientizar de que é preciso viver na plenitude, ou seja, na totalidade do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Aqui, irmãos, neste objetivo geral que nós temos aqui, eu quero contar um testemunho aos irmãos em relação a viver no Espírito Santo, viver do Espírito Santo, e para fazer a obra do Senhor. Eu fui tocado por Deus, algumas experiências, por isso já vou começar a dizer aos irmãos que contra fatos não há argumento. Esses tempos atrás, eu vivi uma experiência, Deus tocou o meu coração e eu disse à minha esposa, vamos abençoar uma irmã com uma cesta básica. Olha só, irmãos, levamos essa cesta básica para o culto,
No decorrer do culto, a minha esposa comunicou esta irmã, e aí, quando nós levamos essa cesta básica no final do culto, uma das experiências que eu tenho com o Espírito Santo, quando nós levamos essa cesta básica para a irmã, ela falou assim: olha, ainda hoje eu orei a Deus e falei: Senhor, estou colocando a minha última porção de arroz dentro da lata, e tu sabes que o Senhor me chamou para fazer a sua obra. E aí, irmãos, naquela tarde Deus ouviu a oração, tocou o nosso coração, nós levamos esta cesta e o nome dele foi glorificado, amém? Isto é viver, é dar ouvido, né, ao Espírito Santo de Deus. Caminhando então, irmãos, para a nossa introdução da aula de hoje. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão a de vida, dar testemunho, como missão de vida, dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Esta referência está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, no verso, e o verso também, Atos dos Apóstolos, me perdoem, irmãos, capítulo 19, versículo 21 e 22. Por isso disse aos irmãos para estarem lendo todo o capítulo de número 19. Aqui ainda podemos concluir essa introdução dizendo que confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Aqui, irmãos, uma experiência tremenda do mover do Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do verso 7 até o verso de número 12. Você vai encontrar ali um dos maiores milagres que Deus proporciona através de um servo seu. Ou seja, um dos maiores milagres Jesus Cristo, Eliseu, Elias, Paulo realizaram, que foi o milagre da ressurreição. Os irmãos tiveram a oportunidade, dê uma lidinha também em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo de número 20, a partir do verso 7. Aqui, irmãos, nós estaremos trazendo como ponto central, então, para a nossa lição de hoje: para fazer a obra de Deus, é preciso viver na totalidade do Espírito. Vamos adentrar aos nossos tópicos agora, e cada tópico tem o seu subtópico, ou seja, tem o ponto-chave que nós trazemos aos irmãos. Você que está chegando agora, sabe que as nossas aulas, elas têm bastante referência bíblica, elas são pautadas na palavra de Deus e com uma aplicação prática para o nosso dia de hoje. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vem falando ao seu coração. Então, caminhando para o tópico de número 1, pregando a Cristo no poder do Espírito. Este tópico tem o seu objetivo específico, que é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Vamos lá a uma referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 2, no verso de número 4. Olha que o próprio apóstolo Paulo, ele vem nos dizendo, 1 Coríntios, já quero trazer aqui aos irmãos, se você puder acompanhar, né, movido aí de caderno, de lápis, com a sua revista na mão, né, ou através da palavra do Senhor, pausando o vídeo. Não sei qual a estratégia que Deus tem te dado, mas nós traremos várias referências bíblicas, umas que estão na revista, né, na aula, e outras que o Espírito Santo do Senhor, que é quem nos move para trazer esta aula, para trazer este canal, para pregar a sua palavra, está colocando no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 4, diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação, Paulo dizendo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O próprio apóstolo Paulo vai nos deixar esse verso aí para o nosso estudo e aprendizado. Então, ó, aqui também podemos ainda trazer aos irmãos, ó, que Paulo falava ousadamente no nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 29, os irmãos podem encontrar esta referência. Ó. Era o poder do Espírito Santo que o movia, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo de número 2, no verso de número 2. Sobre este Jesus Cristo crucificado, nós estudamos na lição passada, que está aqui também no meu canal IBD, Palavra de Vida para você,
A lição de número 5 tratou, irmãos, de Jesus Cristo crucificado, a mensagem do apóstolo. Se você não viu, dê uma olhadinha lá, porque uma aula vai puxando a outra e todas as aulas estão focadas, no tema central da revista, que é o apóstolo Paulo. Amém? Então aqui, caminhando, para o final deste primeiro subtópico, ele só poderia pregar tal mensagem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Outra referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo de número 12, no verso de número 3. Olha quantas referências bíblicas. Caminhando para o subtópico de número 2, o caminho de pregação. Vamos lá entender. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Está lá em Gálatas capítulo 1, no verso 18. Esta aula também, irmãos, já está postada no canal. É uma das aulas anteriores, onde Deus nos deu uma palavra ali dizendo que o deserto ele faz parte da vida do crente, se ele estiver na agenda de Deus. Se o deserto for de Deus para a minha vida, se o deserto for de Deus para a sua vida, será com certeza bênção. Por quê? Porque é no deserto que parece que a escola pedagógica de Deus é o deserto. O deserto não é para nos matar, e sim para nos fortalecer. Você recebe essa palavra? Acompanhe a videoaula anterior. Se não me engano, a segunda ou a terceira lição, a gente falou um pouquinho sobre essa... Na lição que falou sobre conversão, sobre a conversão de Paulo, nós tratamos dessa questão aqui, de onde e por que ele foi para o deserto. Os irmãos podem estar pesquisando lá. Dando sequência aqui, não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 9, verso 26. Aqui, irmãos, é entendível da parte dos apóstolos ali. Pensa comigo. Alguém que sempre roubou, não o caso do apóstolo Paulo, estou trazendo para os nossos dias. Alguém que sempre roubou, alguém que já chegou a matar, alguém que tem um passado tenebroso, talvez alguém que já pagou a sua pena em prisão, talvez alguém que já teve ali a sua moral, vamos falar assim, comprometida diante da sociedade. É difícil para as pessoas entenderem que houve uma mudança quando nós aceitamos a Jesus Cristo, que houve uma conversão, e nós estaremos falando um pouquinho mais sobre isso nos tópicos seguintes. Então aqui era compreensível da parte dos apóstolos ali, que será que Paulo mudou mesmo? Será que não é aquele Saulo que perseguia, que assolava, que aprovava a morte? Será que não é? Então era plausível entender por que os apóstolos tinham medo dele e no começo ali tinham aquela rejeição ali. Caminhando para o tópico de número 3, Paulo e as 2 viagens missionárias. Vamos entender aqui, extrair lições valorosas para a nossa vida. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Aqui, irmãos, eu quero fazer uma parte aos irmãos. Quem era Barnabé? Vamos lá dar uma lidinha em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, essa referência, ela não está na revista, mas Deus toca o meu coração em trazer aos irmãos. Capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 24. Olha quem era Barnabé. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha só, irmãos, era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. 3 qualidades que nós temos que ter diante da sociedade. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, olha aqui, é nossa função, a característica que tem que ser nossa, sermos homens de bem. Quão gostoso é alguém dar um testemunho a seu respeito, ao meu respeito, e dizer, olha, ali vai um homem de bem. Lembra lá de Eliseu, aquela mulher sunamita, mulher rica, a mãe, a Bíblia nem cita o nome dela, mas registra esse episódio. Ela vê e fala assim, olha, marido, ali vai um santo homem de Deus. Ou seja, um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e de fé inabalável.
Por que eu trouxe essa referência aos irmãos? Porque a revista trouxe que nessa primeira viagem, Paulo não estava só. Então, irmãos, outra referência, o próprio Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 6, no verso 7, ele envia de 2 em 2. Por quê? Porque não é bom que andemos sozinhos. Né? E aqui também, irmãos, em Eclesiastes capítulo 4, queria trazer aos irmãos, Eclesiastes capítulo 4, verso 9, olha o que a palavra do Senhor, ela vem trazendo ao nosso coração a respeito, né, de não fazermos nada sozinho. Ninguém, irmãos, faz nada sozinho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o que Salomão disse. Aqui, irmãos, é assim, o meu dom, o dom que Deus me deu, ele serve para você. E o dom que Deus te deu, ele vai servir para mim. Né? Se o meu dom, se o meu chamado, a minha vocação, volto a dizer, sou engenheiro por formação, professor por vocação e servo para adoração. Se a minha vocação é para ensinar, que haja dedicação, mas primeiro a gente aprende e serve para você, assim como Deus te deu um dom, uma vocação, que vai servir para mim, que vai servir para outra pessoa. Ninguém faz nada sozinho. Jesus Cristo vai dizer nesse contexto aqui, sem mim nada podeis fazer, então já são dois. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando melhor ao seu coração. Tá certo que nós vamos ver que depois Paulo e Barnabé, eles têm um negocinho ali entre eles ali. Um quer levar Marcos, o outro não quer que leva, né? Mas aí a gente vai entender nos tópicos seguintes aí. Aguenta aí que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse contexto aqui, Então, essa foi a primeira viagem. Com a primeira viagem, Paulo não estava sozinho, estava acompanhado. Na segunda viagem, irmãos, olha só, na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Lá, trazendo aqui o encerramento deste subtópico. Em todas estas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Vamos lá dar uma olhadinha em Atos capítulo 15, no verso de número 28. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no verso de número 28. Olha só. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Neste contexto, quero trazer aos irmãos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Por que primeiro ao Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que tem que ter a primazia. Né? Não coube a nós e ao Espírito Santo. Não, coube ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo de Deus. Deus, Jesus Cristo, a Trindade. Já trazendo aos irmãos, essa palavra Trindade não consta na Bíblia, mas entendemos perfeitamente o contexto dela. Em uma outra oportunidade podemos aqui trazer uma videoaula explanando esse conceito. Aqui, irmãos, o Espírito Santo é quem tem que nos dar a direção. Caminhando para a síntese deste tópico de número 1, onde nós aprendemos aqui sobre Paulo movido pelo poder do Espírito, referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, grifa isso na sua Bíblia. As palavras de pregação de Paulo não foram palavras humanas, e sim palavras no poder do Espírito Santo de Deus. Aprendemos também sobre o caminho da pregação, passou ali pelo deserto, 3 anos se preparando, e às vezes a gente se prepara 3 dias e quer ter um ministério de 30 anos, nesse contexto. Aprendemos também Paulo e as 2 viagens missionárias, falamos um pouquinho sobre Barnabé, e falamos também que todas essas viagens, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, é quem dava ali a direção. Então, como síntese, podemos trazer, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, que tem como tema o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Este tópico de número 2 também tem o seu objetivo específico, que é identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude, ou seja, sobre a totalidade do Espírito. Vamos lá ao primeiro subtópico.
Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. O que é aclara, irmãos? Paulo ele explica, Paulo ele ensina, Paulo ele traz, né, as claras, traz à tona este ensino. Nos capítulos anteriores, depois da separação, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre isso, entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Vamos lá entender então, irmãos, como que aconteceu a separação ali. Já trouxe uma pincelada aos irmãos agorinha de pouco, e vou pedir para os irmãos estarem lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 36 ao verso de número 39. Os irmãos vão estar entendendo o motivo. O motivo foi simples, né? O texto deixa claro que Barnabé queria levar Marcos e Paulo achou que não deveria levar Marcos, porque Marcos não tinha participado de uma outra obra que eles fizeram. Só que assim, irmãos, o que a gente precisa entender? Relacionamento é assim. Um não é igual ao outro. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Eles não combinaram na ideia ali, mas não ficou rancor. Que se você for ver, depois lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 11, o próprio apóstolo Paulo fala, traga Marcos, porque ele é de grande valia, de grande importância para mim. Então não houve rancor, não houve mágoa. Aconteceu ali algo que eles não concordaram, um foi fazer a obra para um lado, o outro foi fazer a obra para o outro lado, mas depois, irmãos, Paulo vai, né, chama Marcos para fazer parte ali, que ele era de grande valia, e o nome do Senhor, né, foi glorificado. Então, muitas pessoas não entendem, né? Às vezes não dá certo um negocinho e já acha que Deus não está no projeto. Não, pessoas, irmãos. Tiago vai dizer que Elias era um homem também, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, às vezes, não concordamos em algumas coisas. Mas o importante é que, no final, o nome do Senhor ele seja glorificado e que não haja raiz de amargura em ambas as partes. Amém? Então, aqui, continuando ainda com este primeiro subtópico, podemos trazer que esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, né, Atos 19, verso 2, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecoste. Então, aqui nesse contexto aqui, havia alguns discípulos ali, que eles já estavam seguindo a Apolo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente quem era Apolo. Já estavam seguindo a Apolo, porém, né, já tinham o batismo, né, em águas, do batismo de João Batista, o batismo de arrependimento, e na Bíblia arrependimento a gente pode resumir em duas palavras, né? Provérbios vai dizer que aquele que confessa, se arrepende e deixa, ou seja, então confessar e deixar, não é o mesmo que remorso. O arrependimento é o confessar e o deixar, aí alcança misericórdia da parte do Senhor. Caminhando então para o subtópico de número 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Óbvio, olha só, ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, no verso de número 38. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida, é sobre a pessoa convertida. Irmãos, aqui a gente pode entender o seguinte, que essa conversão que nós estudamos, uma lição inteira, é o quê? É o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. É a verdadeira mudança de direção na vida. É como aconteceu com Saulo, que fazia algo achando que estava certo, mas que não estava. E quando Deus abriu os olhos espirituais dele, ele pôde entender, ele se converteu, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e aí sim, ele foi cheio do Espírito Santo, como nós vamos ver sobre as fontes, né, do ensino de Paulo. Onde Paulo buscou as fontes do ensino para falar do Espírito Santo? Aguenta aí, fica comigo, o terceiro tópico já está chegando aí. Vamos continuar aqui então, terceiro subtópico do tópico de número 2. Paulo cuida
para esclarecer Apolo. Lá em Atos, dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 21 ao verso 28, os irmãos vão ter ali o relato, né, de Apolo ali. Vamos então dar uma olhadinha. Ó. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das escrituras sagradas. E se destacava pela eloquência, pelo falar bem, pelo se expor bem, por aquilo. A gente tem que entender aqui que uma pessoa pode falar bem. Uma vez eu vi, irmãos, um homem em uma situação, não cabe o relato aqui agora, citar a Bíblia de capa a capa. E aí fui perguntar a um amigo pastor, né, uma pessoa idônea, né, conhecedora da palavra, cheia do Espírito Santo de Deus, um homem de bem, um homem de fé. Fui perguntar para ele, tirar a minha dúvida. Ele falou: Edson, o que faz a diferença é a graça de Deus. O que faz a diferença é a unção do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa pode falar bem, a pessoa pode pregar bem, pode cantar bem, mas se não tiver a unção de Deus, fica complicado. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que dá a unção. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, irmãos, é o Espírito Santo do Senhor, através da sua unção, que traz. Não estou dizendo aqui que não seja um dom, você falar bem, você ter uma boa eloquência. Mas temos que buscar o Espírito Santo de Deus para que Deus venha confirmar os sinais dele através da nossa vida. Amém? Então aqui, Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Prova disso, irmãos, disse lá no início da aula: contra fatos não há argumento. Paulo chega ali e pergunta ali naquela situação ali. Leia o capítulo 19, comece no 18, ali a partir do verso 24, e vá no capítulo 19. Você vai entender ali o contexto ali. Paulo pergunta assim: vocês são batizados? Conhecem o Espírito Santo? Aí eles dizem: não, nunca nem ouvimos falar. E aí lá no nosso texto áureo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6, olha só, Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém? Então, nesse contexto, caminhando para a síntese do tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui sobre como Paulo aclara o ensino, né, da totalidade do Espírito, também aprendemos que é preciso crer para receber o Espírito Santo. Então eu quero aprender aqui que aquele que não crê que Jesus Cristo tem o poder para mudar a vida, não crê que Jesus Cristo é Salvador, dificilmente ele receberá ali o Espírito Santo. Amém? Aqui, terceiro, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Apolo era um eloquente pregador, mas nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, né? Temos aulas aí só sobre esse tema aí, para a gente poder esclarecer melhor. Síntese do tópico, então. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da totalidade do Espírito Santo, conforme o nosso texto áureo que nós acabamos de ler, e o que aconteceu, qual foi a evidência ali. Caminhando para o tópico de número 3, que tem como tema a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Éfesos. Olha aqui, ou aos Efésios, né? A palavra tem acento aqui, me perdoe. Então, este tópico de número 3, ele também tem o seu objetivo específico, que é apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Vamos lá entender. Primeiro subtópico, as Escrituras. Primeiro, as Escrituras como fonte de revelação do Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito, ou seja, um culto, ou seja, exímio, ou seja, iluminado, esclarecido, entendido nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento, ou seja, o conjunto de livros ali do Antigo Testamento. Qual foi a segunda fonte? Então, a primeira fonte, Escrituras. E aqui, irmãos, não é só para o ensino do Espírito Santo, né? É para todas as coisas, para todas as coisas. Paulo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, no verso número 2, pregue a palavra. E Paulo falando para Timóteo, pregue a palavra, né? 2 Timóteo, capítulo 4,
no versículo de número 2. Caminhando para o subtópico de número 2, o Pentecoste, segunda fonte, né, da revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos nos dias de Pentecoste. Dando sequência então, irmãos, aqui em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão, lá em Atos capítulo 9, no verso de número 17. Então podemos ver aqui 3 fontes que Paulo estava e usou, para poder trazer o ensino do Espírito Santo. Primeiro, as Escrituras, depois o Pentecoste e a sua própria experiência quando ele ali foi cheio do Espírito Santo. Amém? Então, para concluir esse subtópico de número 2, se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Amém? Caminhando para o subtópico de número 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como ele havia de vir. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso de número 4. Amém? A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecoste. Então, ora por eles e impondo as mãos sobre as suas cabeças, o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. E eles começaram a quê? A falar em língua e a profetizar. Nosso texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso de número 6. Como síntese deste tópico, então, podemos trazer que as Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto Pentecoste, a segunda, a própria experiência de Paulo, quando foi cheio do Espírito Santo ali, e a nossa experiência, a minha experiência. Quantas pessoas não me ouvem agora que são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas e muitas profetizam? Amém? Caminhando então para a conclusão da nossa lição de hoje. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz deste exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para a lição de número 7, que tem como tema Paulo, o plantador de igrejas. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e que em nome de Jesus a vontade dele seja boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. Amém?